aqui no nosso tema também, a gente combinou de falar um pouco da máfia. Sim. Mas máfia na Segunda Guerra ou máfia em geral? Em geral, você pode colocar na Segunda Guerra Só também. tema tranquilo, né? Só tranquilo, só como é tema que leve. fala disso sem arrumar problema, né? Então, a máfia é um... Eu me lembro um pessoal falando sobre o Japão, né? Que a gente sabe que tem uma máfia muito poderosa, né? E um ex-membro da máfia japonesa falando: quem controla o crime é a máfia, né? A máfia que permite o que é feito ou não dentro do crime. Então, assim, um aspecto interessante que a gente pode abordar da máfia é o vínculo entre a máfia e os serviços de inteligência, que isso é muito interessante, porque a Whitney Webb, né, que escreveu 2 livros maravilhosos sobre o Jeffrey Epstein, entre outras coisas, que administra um site chamado Unlimited Hangouts, né, que para quem gosta desses assuntos é fundamental, e tem uma participação frequente na internet também. Apesar de ela mora no Chile, né, uma americana autoexilada no Chile. Ela né? teve que fugir ou escolheu? Acho que ela escolheu para se resguardar, né? Porque ela realmente entra em assuntos altamente escabrosos, né? E ela estudando a história do Jeffrey Epstein, ela foi fazendo um inventário de onde isso vem e ela descobre que durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles criaram a OSS, a OSS era aquele protótipo da CIA, né? Que foi feito durante a Segunda Guerra Mundial para achar os espiões russos nos Estados Unidos. Então, a CIA, nessa época, começou a utilizar uma parceria com a máfia para tentar identificar os comunistas infiltrados nos Estados Unidos, no período da Segunda Guerra Mundial. E eles descobriram que a máfia utilizava... Eu esqueci o nome da mulher que ia fazer isso. Utilizava aquela estratégia do honey trap, né? O honeypot, que é uma mulher sensual que seduz os caras para descobrir segredos ou para colocá-los ali numa situação constrangedora, porque os Estados Unidos até hoje, apesar de ser uma sociedade mais liberal, o adultério, por exemplo, ainda é um negócio muito complicado, né? Até o Trump, recentemente, estava com essa ele teve um relacionamento com a garota de programa, né? E isso ainda prejudica, ainda pega mal. Imagina isso nos anos 40, né? Então, a CIA da época, que era a OSS, né? A CIA vai surgir só em 1947, depois da guerra. Curiosamente, dentro da Universidade de Yale, dentro da Sociedade Secreta Skull and Bones, né? Isso está muito bem documentado no filme O Bom Pastor, né? Que é dirigido pelo Robert De Niro. E tem Matt Damon fazendo o papel do agente da CIA, o agente que criou a CIA, né? Depois da OSS. Porque a OSS foi criada especificamente para a Segunda Guerra Mundial. Acaba em 45, eles entendem que é interessante manter, né? Então, a CIA começa a utilizar essa estratégia também de fazer o que os russos já faziam com o que eles chamam de compromat, né? Que é o documento comprometedor. Criar festas no alto escalão do poder, filmar e depois usar isso para chantagem, né? Então, quem ensinou a CIA a fazer isso foi a máfia. A CIA aprendeu com a máfia, né? Ou a OSS, né? Então, sempre houve um vínculo interessante do serviço de inteligência com a máfia, porque tem muitos mafiosos são informantes também, né? E um filme interessante que também não é exatamente o relato dos fatos como eles aconteceram, mas é uma aventura nesse mundo da máfia se misturando com a sociedade, o Estado oficial, é o Gangster, que é com o Denzel Washington fazendo o papel do Frank Lucas, né? E essa história é surreal, porque Frank Lucas era um traficante do Harlem, que ele tinha, na época da Guerra do Vietnã, ele tinha um primo que foi lutar na Guerra do Vietnã, e o primo falou, olha, lá a gente consegue trazer o material mais barato, se você quiser comprar na fonte, a gente arruma um jeito de fazer essa logística, né? E aí o primo, sendo um militar ali na ativa, lutando no Vietnã, ele teve eu ia falar brilhante ideia, mas satânica ideia, né? De mandar a droga dentro dos caixões dos soldados americanos. Nossa, né? Que coisa, hein? E é óbvio que para isso funcionar tinha a conivência de generais, comandantes, né? Claro. E ele começou então a movimentar uma fortuna ali, né? E
é uma máfia. É uma máfia nova-iorquina ali, afro-americana, né? Competindo com as outras máfias, né, italianas lá. Que ele conseguiu dar uma volta por cima nos mafiosos italianos na questão da droga, porque ele conseguiu comprar direto da fonte com essa parceria com o exército, né? E é nessa história que entra um dos casos jurídicos mais polêmicos dos Estados Unidos, que é o caso de Jeffrey McDonald, que era um boina verde, que é um médico, tropa de elite do exército, que descobriu que lá no... Acho que é no Fort Bragg ou Fort Meade, não lembro qual era o batalhão, o forte lá, onde eles estavam importando essas drogas no caixão, né? E aí ele fez uma denúncia lá, ele falou, ó, ninguém vai fazer nada não. E aí o que acontece é que ele tá em casa e entram algumas pessoas na casa dele, dentro do quartel, né? Morava no próprio quartel. E assassinaram a mulher e as 2 filhas e deixaram ele esfaqueado. Só que ele sobreviveu. Mas não quiseram matá-lo de propósito ou erraram? Não, o que aconteceu é que terminou sendo colocada a culpa nele. Ah, tá. Ele foi incriminado. Ele foi incriminado. Não originalmente. Originalmente ele falou, entraram 2 homens e 2 mulheres, eles pegaram a gente de surpresa, me deram uma paulada com um taco de beisebol, depois me esfaquearam. E aí a mulher estava no andar de cima com as crianças. E aí ele foi inocentado, mas depois ele começou a falar muito em público sobre esse caso e um promotor novo decidiu revisitar o caso e botaram na conta dele, né? E aí ele diz que, obviamente, não foi ele, né, que fez isso. E aí começou esse debate. Até que entrou na jogada um ex-agente do FBI que se aposentou, chamado Ted Gunderson. E o Ted Gunderson é o maior red pill que pode ter na vida de alguém, assim. Conhecer a obra do Ted Gunderson, para mim, foi como se fosse um rito de passagem para maturidade mental. Para descobrir como é que chama o livro dele? Então, na verdade, eu falei de obra, mas ele tem mais entrevistas do que um livro. Ele tem um livro que é algo assim, The Chessboard, um negócio assim, né? Como se fosse o xadrez e tal. Não, é Pawns in the Game, né? Pawns in the Game, é algo nesse sentido. É um dos poucos livros, assim, mas ele tem muitas entrevistas, né? E eles fizeram um dossiê disso chamado The Gunderson Files, que são textos e entrevistas dele, né? E esse cara, quando ele se aposenta, ele chegou a ser cotado para ser diretor-geral do FBI. Ele entrou no FBI acho que só podia entrar com 18, ele conseguiu uma autorização especial para entrar com 17, porque ele fez a prova e teve uma performance excepcional. Ele se especializou na área de antiterrorismo e ele foi diretor do FBI na costa oeste ali, pegava mais de 1.000 agentes sob o comando dele. Ele chegou a trabalhar se eu não estou enganado ainda, na época do Edgar Hoover, né? Que foi o criador do FBI. E o primeiro caso que ele pegou foi o caso de Jeffrey McDonald, esse caso do boina verde lá que supostamente matou a família. Um amigo em comum ofereceu o caso para ele e falou: você é a única pessoa que pode provar a inocência do Jeffrey McDonald, né? E segundo ele diz nas entrevistas, ele falou que ele disse: olha, eu vou investigar, mas se eu entender que ele é culpado, eu saio fora, eu não vou defender bandido, confesso, né? E ele disse que isso foi o red pill dele, quando ele foi investigar esse caso. Porque com a habilidade que ele tinha, né, de décadas no FBI e trabalhando com contra-terrorismo, ele descobriu rapidamente até a identidade dos assassinos, né? Uma delas foi a Helena Stockley, que era uma das mulheres que fez o crime lá, que é os perpetradores lá. E ele convenceu a Helena Stockley a depor, assumindo a culpa. Nossa. E ela foi condenada? Afinal? Não, porque foi aí que foi o red pill dele, né? Ele pegou a confissão dela, apresentou em juízo e a confissão foi rejeitada. E ele descobriu que o juiz, o promotor, o comandante do forte, todo mundo era membro de uma única máfia. Ah, tá. Ela tava tudo combinado. Tava tudo combinado, então descartaram. O depoimento dela disseram que não tinha validade. Ele achou provas materiais e mandou
encaminhou para o promotor, eles rejeitaram as provas. E aí ele percebeu que ele falou, cara, eu não sabia que realmente o mundo era tão estranho assim, né? Então Ele era tava com ingenuidade na história. Eu não entendi, né, como é que ele se aposenta no FBI, porque aí ele fala que realmente ele descobriu que existia uma espécie de deep state, um shadow government, que tinha até uma linhagem satânica, né? Ele chegou a fazer debate. Ele né? chegou a falar que tinha essa linhagem satânica? Fala explicitamente. Ele chegou a fazer um debate público com um satanista público, que é o Michael Aquino. Tinha ligação com aquele LaVey, do Telema. Então, o Anton LaVey criou a igreja de Lúcifer, lá de Satanás, né? Church of Satan. E o vice-presidente da Church of Satan era o Michael Aquino. E o Michael Aquino não é só um doidão. O Michael Aquino, ele se aposentou como general do exército americano e ele era um dos responsáveis pelas operações psicológicas no exército americano. Ele tinha doutorado em relações internacionais, então o cara de altíssima patente, que era general do exército e vice-presidente da Church of Satan. Que coisa, olha. E ele chegou a um ponto que ele achou que a Church of Satan estava muito light. Ele falou, isso aqui tá muito light, eu quero um negócio mais hardcore. Mais pesado. Aí ele criou a The Temple of Set, o Templo de Set. E nessa época, final dos anos 70, começou a surgir, junto com aquele Son of Sam, aquelas histórias, surgiu o Satanic Panic, né? Que começou a ter um pânico na sociedade, que estava tendo sacrifício de criancinha e tal. E foi nessa época que começaram a ter debates públicos. E aí tem um debate do Ted Gunderson com o Michael Aquino, não vestido com farda, mas vestido de sacerdote da Templo de Set, né? Ele falando, você mata criancinha, eu tenho as provas. Ele, a prova, me prende. Uma baixaria do caramba. Isso porque aí a gente começou falando de máfia, né? Mas a máfia tem uma estrutura, assim, de sociedade secreta também, né? Inclusive dizem que o pai da máfia é o Giuseppe Mazzini, né? Que continuou o trabalho na Itália que o Adam Weishaupt começou lá na Bavária, quando fundou os Iluminados da Baviera. Em 1776, no dia 1º de maio. Então, esse conhecimento que era um plano para uma revolução, para derrubar o antigo regime e criar novos ordem seclorum, uma nova ordem mundial, conforme está no verso do selo americano na nota de $1, a história conta que os caras, os mensageiros, estavam mandando plano para eles derrubarem o poder, né? Só que aí caiu um raio num dos cavaleiros lá que estava transportando esses documentos e aí ele morreu, o cavaleiro, e os documentos ficaram caídos no chão e foram descobertos e aí muitos foram presos, né? Mas aí dizem que alguns continuaram isso na França, com a Liga dos Justos, né? Ou a Liga dos Homens Justos. Isso está muito bem documentado no livro Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham, que não é um livro conspiratório. Eu li esse livro, muito bom. Isso é um cara, professor de História, né? Formado pela Universidade de Chicago. Então ele vai mostrar que a ideia dos iluminados da Bavária tem um direto vínculo com o conceito de iluminismo, né? De Voltaire e os outros filósofos de Diderot e tal, que levou à Revolução Francesa, que foi um pouco depois, né? Porque em 1º de maio de 1776 é criada essa ordem lá dos Iluminados, e aí a gente sabe que em 1889 acontece a Revolução Francesa com a mesma proposta da queda do Ancien Regime, né? Derrubar das monarquias europeias tradicionais e criar uma nova ordem, né? Que Napoleão encabeça ali depois, né? Com o Império Napoleônico. Então, o preceito da democracia, né? Aquelas histórias todas, é uma grande fachada. Quando você falou daquela Liga do Justo, é aquela mesma que financiou o Manifesto do Partido Comunista. Sim, o manifesto original, que dizem que Marx meio que adaptou, né? E colocou ali uma autoria, mas era engraçado que eu acho que é na 4ª ou 3ª, né? Mas que o Engels, quando fez umas revisões do trabalho do Marx e estava lá do Manifesto do Partido, ele diz que a Associação dos Homens Justos era uma organização secreta. Sim, claro. Então eles próprios confessam que era, não é conspiração da direita, nada a ver, era na cara. Realmente eles dizem que era mesmo. Sim, faz parte, né? Porque é óbvio que um movimento subversivo desse, como sempre, precisa ser clandestino. É claro, você não vai publicar uma coisa. Você vai falar, aí pessoal, quero derrubar a ordem vigente. E para quem não sabe, né, o Manifesto do Partido Comunista termina exatamente
com uma honestidade sensacional, né? Porque termina assim... depende da tradução, mas no alemão já conferi, tá bem justo. Nós, comunistas, não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções, que só podem ser atingidas por meio da derrubada violenta da ordem social vigente. Que tremam as nações diante da revolução comunista, porque nós não temos nada a perder, senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo univos. Aí eu falei, cara, será que Marx escreveu realmente a derrubada violenta? Será que isso não foi inserido pelo tradutor que era capitalista? Mas aí eu olhei o texto original alemão, tá a expressão Gewaltsamen, né, que vem de Gewalt, que é violência. Então ele falou exatamente isso. Falou com violência. Nosso objetivo não pode ser atingido, e a gente não quer esconder esse objetivo, a não ser com a derrubada violenta da ordem social vigente. Ali está explícito, né? Mas, em geral, uma proposta assim precisa ser feita nas trevas, né? No escuro, na sombra, senão não dá. E foi por causa disso que o movimento sempre foi coibido, né? Pelos diversos estados nacionais ali. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.